Então, em Gálatas 1:4, o apóstolo Paulo diz: ele morreu para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do Pai. Um dos motivos pelos quais ele morreu era para nos afastar, nos libertar de um mundo perverso no qual nós vivemos. O apóstolo Paulo, em outro lugar, chama deste mundo tenebroso, né? Uma tradução acurada, diria, esse mundo assombrado por espíritos. Nos libertar dele, daquilo que influencia e dirige esse mundo. Mas a pergunta que podemos fazer é: a maior parte das pessoas que se dizem cristãs hoje querem ser libertas do mundo? Veem o mundo como algo que precisa da mão poderosa de Deus para libertar, de tal maneira que foi necessária a morte do seu filho? Há tempos atrás, no blog, eu escrevi um texto chamado "Tiramos o Diabo para Dançar". E lá eu falava exatamente a respeito disso. Qual é o negócio da nossa sociedade? Qual é o negócio do nosso mundo? Qual é a grande característica daquilo que nós chamamos de cultura? Aquilo que os seres humanos produzem e que influenciam nos nossos dias tremendamente a maneira com que nós temos propagado e proclamado a palavra de Deus. O mundo está destruindo a igreja da nossa geração. O mundo está destruindo o testemunho da nossa geração. O mundo está destruindo a razão pela qual nós estamos aqui. E Cristo morreu, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas, para nos libertar exatamente disso, para que em vez de nós sermos destruídos, nós fôssemos a voz de Deus no meio de um mundo assim. A concupiscência reina em nossos dias, no nosso mundo. Nós vemos isso na onipresença da indústria do entretenimento, que apela para as concupiscências, para os desejos, e nós podemos gastar a vida entretendo os nossas mentes e corações com coisas que não vão fazer nada por nós, pela nossa alma, pela nossa eternidade. E quais são as ferramentas da propaganda dos nossos dias, as ferramentas da propaganda do mundo, do entretenimento? É a avareza, o amor ao dinheiro, ou então as propagandas se apegam à glutonaria, ou então à sensualidade. Liga a televisão, em vez de todos os apelos que são feitos a nós, não estão ligados ao dinheiro, não é? Ao status e essas coisas que o dinheiro promete, ou a glutonaria, não é? A comida, o culto, a comida, ou então a sensualidade. Essas coisas resumem. Então, Andrew Walker disse isso, tem uma frase que diz isso: quando você dança com o diabo, você não muda o diabo, mas o diabo muda você. Essa é a verdade, é uma verdade que nós devíamos conhecer. Você não pode chamar o diabo e pensar que de alguma maneira você o influenciará e mudará aquilo que ele é. Ou não pode imaginar que ao estar num diálogo franco e não num combate com o diabo, de que de alguma maneira você está imune ao que ele faz. Quando você chama o diabo para dançar, ele não vai mudar, mas você vai. Quando você acha que pode ser mundano para ganhar o mundo não vai mudar, como nós vimos aqui alguns domingos atrás, mas você vai. Se nós não formos fiéis a Deus, então não há nenhuma esperança de sermos úteis ao nosso mundo. Se amamos de fato as pessoas perdidas, devemos ser fiéis a Deus e viver para a glória de Deus. A nossa cultura está morta. A cultura humana está tão morta quanto os homens estão mortos. A cultura é aquilo que os homens produzem, e os homens estão mortos para Deus. Nada que eles produzem de fato expressa aquilo que Deus é. E de certa forma é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu estava vendo essa semana um famoso pastor aqui no Brasil falando sobre a igreja relevante. E sempre que as pessoas vão falar sobre igreja relevante, você pode ficar atento, não é? Você vai ouvir coisas extremamente estranhas da boca de pessoas que deviam ter tão somente o desejo de serem a boca de Deus no mundo, para um mundo perdido, um mundo sem Deus. E ele estava dizendo quais são as armadilhas que a igreja relevante escapa. Uma igreja relevante, segundo ele, escapa de algumas armadilhas que uma igreja que não é relevante não escapa. E quando ele falou isso, eu prestei mais atenção ainda, e ele disse: a armadilha que a igreja relevante escapa é a armadilha
de estar obrigada a dar respostas exatas. A igreja relevante não precisa dar respostas exatas. Ela escapou dessa armadilha. Mas isso é exatamente aquilo que a igreja devia fazer, dar as respostas exatas, as respostas segundo o coração de Deus. Mas nosso mundo, ele não gosta de respostas exatas. Se você quer dialogar com o mundo de tal maneira que o mundo te ache relevante, você realmente tem que se livrar das respostas exatas, porque a resposta exata de Deus não deixa margem para negociar com o mundo. E o mundo não gosta da palavra exata de Deus, porque então ele não vai poder ser mundo e ser igreja. Então ele diz: olha, nós nos livramos da armadilha de estar obrigado a dar respostas exatas, respostas universais, porque nós vamos ter respostas que vão depender da cultura em que nós estamos vivendo. Ela vai se moldar àquela cultura de tal maneira que ela não é uma resposta universal. Ela pode ser uma resposta aqui no Brasil, mas pode ser uma resposta diferente na América, ou na Europa, ou na Ásia. Ela não é universal. Nós nos livramos da obrigação de ter uma resposta que sirva para todos os homens, todas as nações, todas as culturas. Com isso, nós podemos estar próximo de todas as culturas. O que eu quero dizer, antes da nossa breve meditação, é que nós queremos ser verdadeiros, não queremos ser culturais. Nós devemos nos livrar de toda a ideia de que nós devemos ser culturais. Nós não queremos ser alguém livre da obrigação de ter uma resposta exata, uma resposta universal, porque a palavra de Deus é a mesma para todos os homens, de todas as gerações, de todos os povos e culturas e línguas. Mas a resposta não é uma para cada geração, uma para cada cultura. Ela é exata, ela é única, ela é uma resposta universal, ela é um padrão. Ele diz: nós podemos estar livres daquelas respostas padronizadas, mas nós estamos aqui para proclamar o padrão de Deus para o homem. E esse padrão não fica variando conforme o tempo passa. Então nós não queremos ser culturais, nós queremos ser verdadeiros. Toda a igreja devia ter o anseio de ser verdadeiro e nada mais. E com isso eu estava lendo em Atos 16 e 17, a Bíblia diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue em idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam ali. Nós vivemos em grandes cidades, sabe, em aglomerados de pessoas, e a palavra de Deus tem muito a dizer para nós, que vivemos nesse aglomerado de gente que acaba dizendo para nós, que para vivermos em tão grande multidão, precisamos ter várias respostas, respostas dependendo das necessidades que nós sentimos, ou que devemos ser relevantes e culturais, à medida que nós não temos algo padronizado, bíblico, para o mundo, mas nós temos um diálogo com o mundo, um diálogo com a cultura. Esse texto nos mostra como o apóstolo Paulo via a cultura dos seus dias, o mundo dos seus dias, e mostra a falha grotesca de como nós enxergamos nosso mundo e a cultura dos nossos dias. Você nesse texto não vê uma cidade comum, essa é a cidade de Atenas, a capital do império. Se nós pensarmos em termos da grandeza da cultura, do maior império que existiu, o Império Romano foi o império mais poderoso, mas ele simplesmente assimilou a cultura grega, de tão esplêndida e maravilhosa que ela era. Então você tem duas coisas incomuns juntas aqui: o maior apóstolo, o homem que mais foi usado por Deus na terra, é óbvio, depois de Jesus, que era homem, mas era Deus, mas o homem mais usado por Deus para revelar a mente de Deus. Esse homem está olhando para uma cultura que para todos os homens é uma cultura maravilhosa, e esse é o homem com a maior visão de Deus que nós temos na história. Então lá está essa grande cidade, e lá está este grande homem. Ele está olhando para ela,
A famosa cidade de Atenas, com seus estadistas, filósofos, historiadores, poetas, pintores, arquitetos. Atenas, né? A meca da cultura. Para sempre a cultura vai expressar aquilo que essa grande civilização mostrou para nós. Uma cidade esplendorosa em muitos sentidos e que encantaria muito a igreja que quer ser relevante e cultural, não é? Com respostas não fixas, não universais e nem padronizadas. Então Paulo é não só o homem que tem a maior revelação, mas é o maior missionário que já existiu. Se alguém que amou as almas e pregou para elas, foi o apóstolo Paulo. Ele não criou uma igreja que estava focada na juventude, ou focada nas pessoas que gostam de determinada música, porque o evangelho não é isso. O evangelho não fala de tribos individuais, um evangelho para cada tribo. Ele disse em Romanos, logo no início da carta: eu sou devedor dos judeus e dos gentios. Meu evangelho não é para a cultura judaica, nem para a cultura pagã. Ele é para os judeus e para os gentios. Eu sou devedor dos ricos e dos pobres. O meu evangelho, ele é tanto a palavra fixa de Deus para os ricos, quanto é para os pobres. Eu sou devedor do escravo e do livre. A minha mensagem, ela está plenamente relevante do ponto de vista divino para quem é escravo e para quem é livre. A minha mensagem é para o homem culto e para o homem ignorante. Não é uma mensagem para cada homem, para cada necessidade. Eu sou devedor de gregos e judeus, de ignorantes e de sábios. Esse homem, sabe, que através da sua língua e sua pena abençoou o mundo e todas as gerações depois dele. Então o grande servo de Cristo e a grande expressão da cultura humana, que é a Grécia, que é Atenas, estão ali um diante do outro. Então esse encontro é extremamente adequado aos nossos tempos. O que Paulo viu lá é o que nós, se tivéssemos uma visão bíblica, uma visão de Deus, veríamos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Nova York, em Londres. Não há nenhuma diferença, pelo contrário, não é? Então nós devemos meditar rapidamente nesse encontro desse maior apóstolo, o homem com a maior visão da glória de Deus e dessa revelação do evangelho para nós e da grande cultura que Atenas representava. Sabe, e o que ele viu lá? Uma cidade completamente escravizada pela idolatria. É isso que o apóstolo Paulo viu. Ele viu ídolos por todos os lados. Ele viu aquelas pessoas na mais profunda treva. Ele não viu nenhuma liberdade ali. Não viu nenhum homem vivendo segundo a sua cultura, da sua grandiosa cultura, algo que pudesse não trazer sobre eles nada a não ser a ira de Deus. Os templos e os ídolos enchiam toda a cidade. A estátua de Minerva, não é? Com seus 40 metros, era mais alta que o Partenon, a Crápole. Ele viu todas essas coisas. Tudo era, aos olhos da maior parte das pessoas, maravilhosa, sabe? A arte, tudo que estava ali envolvido. Mas ele viu um vasto sistema de idolatria que escravizava todas aquelas pessoas, que se embrenhou em todos os lugares daquela sociedade, em todos os corações. Pausanias, um antigo escritor grego, diz: os atenienses ultrapassaram a todos na idolatria, na atenção que eles deram, na adoração aos deuses, a construir seus templos, a viver em torno daquilo. Em suma, é aquilo que o apóstolo Paulo disse: a cidade estava cheia de ídolos. Foi o que ele viu lá. Paulo não estava encantado com o que estava vendo, como a igreja hoje, que resolveu, em vez de ser verdadeira, ser cultural. No entanto, essa cidade é o melhor modelo de cultura que nós podemos ter. Talvez nunca houve na história outra cidade tão importante como Atenas, o coração do Império Grego, que influenciou os homens para sempre.
um mundo instruído, civilizado, filosoficamente, de todas as formas, artísticas, intelectuais, sobre a face da terra. Estava ali, centrado ali em Atenas, uma grande cultura. Mas quando Paulo olhou para aquelas pessoas e para aquela cidade, do ponto de vista de um homem de Deus, com o coração de Deus, o que ele viu? Era a cidade dos sábios, Sócrates, Platão, Péricles, Demóstenes. Nós conhecemos tantos sábios gregos, artistas gregos de todas as áreas da cultura, Sófocles, Eurípides. Nós podíamos ficar pensando nesses homens. Era uma cidade de mente, de intelecto, de homens sábios, de filosofia, e ele estava completamente entregue à idolatria. Ela não refletia nada o que Deus era. Paulo não viu nada de Deus naquele lugar. Ele só viu escuridão e escuridão espiritual. O Deus verdadeiro era completamente desconhecido naquilo que nós homens chamamos de uma grande cultura. No berço de toda a cultura ocidental, se o olho da Grécia era tão fraco espiritualmente que era incapaz de ver Deus, incapaz de enxergar qualquer coisa a respeito da verdade, nenhuma cultura que não atingiu esse apogeu todo está numa situação menos desesperadora do que aquela cultura. Se aquela árvore verde que era Atenas nada mais era do que um poço de escuridão, então é assim que é o Rio de Janeiro, é assim que é o Brasil e sua cultura, é assim que é a cultura de todos os povos, porque a cultura expressa o que o homem é e não o que Deus é, e o homem está morto para Deus, e sua cultura expressa essa morte. Então, o que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Que conclusão nós chegamos? Que aprendizado nós tiramos disso? Que o homem precisa da absoluta revelação divina. Em vez de nós fugirmos das respostas exatas, das respostas universais, é exatamente disso que o homem precisa. Lá estava o pastor dizendo, uma igreja relevante escapou da armadilha de ter a resposta exata. Então, porque não temos a resposta exata, podemos dialogar com todos os segmentos da cultura humana. Mas o que Paulo diz é exatamente porque Atenas não tinha essa revelação fixa, plena, de um Deus verdadeiro, é que eles estavam naquela situação. Quando o homem é deixado sem a revelação de Deus, sem a revelação bíblica, tudo que ele consegue conceber é toda espécie de idolatria, de escuridão. Não há nada nessa cultura que você possa pensar e tentar encontrar um ponto em comum entre Deus e aquilo. A Bíblia diz que o coração de Paulo se condoeu por dentro, ele se sentiu mal por ver o estado daquela cidade. Ele não ficou ali extasiado com a cultura, ele viu a condição da alma daquelas pessoas. Nenhum homem chega sequer perto da verdade a respeito de Deus de nenhuma outra forma, a não ser pela revelação bíblica. Em 1 Coríntios 1:21 a Bíblia diz, o mundo pela sua sabedoria não conheceu Deus. É isso. Você pode pegar a expressão melhor da cultura humana, você pode pegar a expressão melhor do saber humano, mas a Bíblia diz, o mundo pela sua sabedoria não conheceu Deus. No fim, a cidade mais cheia de cultura que nós podíamos imaginar, a mais bela cultura, estava nas mais profundas trevas. Nós não devíamos almejar ser culturais, e sim verdadeiros. É o que Paulo almejava ser naquele lugar. Aquele lugar não tinha verdade de Deus, e por isso eles eram trevas. A lição de Atenas para nós, a lição da grande cultura grega para nós, e que nos deve fazer pensar nisso todos os dias, é que nenhuma revelação, a não ser a revelação fixa e bíblica, pode levar um homem a viver em luz e não em trevas. O povo judeu talvez não tivesse uma cultura tão avançada quanto os gregos, mas eles tinham a Bíblia, eles tinham a revelação de Deus. É disso que o mundo precisa da revelação de Deus.
Hoje, segundo os proponentes da relevância, nós não temos respostas exatas, não é? E esse é o problema. Os profetas de Deus diziam assim: assim diz o Senhor. É completa tolice até a argumentação contra o pecado que as pessoas fazem baseado em outras coisas. Eu vejo muitas das vezes nessa polêmica toda, não é? Sobre leis, e sobre homofobia, as pessoas apelando muitas das vezes para as leis naturais. A natureza mesmo ensina. Olha, não me importa o que a natureza ensina, é verdade, mas não é aí que está o nosso ponto. O nosso ponto está exatamente naquele lugar onde a igreja, que quer ser relevante para o mundo, quer abandonar, porque as pessoas querem apelar para as leis naturais, porque eles não têm coragem de dizer: Deus condena isso. Os profetas da velha aliança, eles diziam: assim diz o Senhor. Porque uma coisa é abominável e pecado? Porque Deus disse. Em vez de nós tirarmos isso, outro dia eu estava vendo alguém propor exatamente isso: não vamos falar que Deus condena, não vamos falar que a Bíblia condena, vamos falar que a natureza condena. Por quê? Que tipo de igreja nós somos? Porque nós temos que apelar para a natureza, porque não podemos falar no nosso Deus. Deus é o padrão das coisas. Nós estamos aqui para proclamar isso, para dizer: assim diz o Senhor. Nós não precisamos dar 1000 explicações por que Eva não devia comer o fruto, por causa disso, porque Deus disse: não comerás. Nós podíamos tentar elaborar outras ideias para não tocar no fruto, mas isso seria fútil. O problema está aí. Nós não vamos tirar quem o mundo quer que nós tiremos: Deus. Nós vamos colocar Deus no centro das coisas, quer o mundo queira, quer não. Nós queremos ser verdadeiros e não culturais. Sem a Bíblia, o homem mais sábio está em profundas trevas, e do coração dele flui apenas trevas. A segunda coisa que nós devíamos aprender é que a formação intelectual não é uma proteção contra a escuridão, sabe? Você podia pegar o lugar mais atrasado naqueles dias e eles iam estar em profundas trevas, mas se você fosse para Atenas, eles estavam nas mais profundas trevas. Muitas pessoas pensam que o mundo vai ser salvo pela educação, mas não vai. A educação não vai nos salvar, não vai salvar o homem da ira de Deus, nem da escuridão na qual o homem está. O homem não conhece Deus segundo a sua sabedoria. As pessoas em Atenas eram um povo altamente educado, mais educado que qualquer outro lugar. Estudiosos da filosofia grega, não eram homens iletrados e incultos, eles eram bem versados em tudo que nós achamos importante: lógica, ética, retórica, poesia, história. Aquela era a cidade, aquele era o lugar, mas toda essa disciplina mental não mudou em nada. Paulo, quando olhou para aquela cidade, viu uma cidade entregue à idolatria, à escuridão, ao desconhecimento de Deus. Essa é a mesma verdade para o século 21. Sabe? E é isso que nós devíamos proclamar. Toda a cultura humana, todo o saber humano não tira o homem nem um pouquinho das profundas trevas que eles estão. Sua cultura expressa a sua morte. Nós nunca devíamos pensar que a educação vai libertar as pessoas. Deus nos livre desta ideia. Nós queremos que as pessoas sejam educadas, mas não temos nenhuma esperança na educação. Não vemos nenhuma luz brilhando nos países mais educados, vemos trevas. Pelo contrário, vemos a defesa daquilo que é imoral com mais força nos países mais educados do que nos países mais atrasados. As pessoas usam sua argumentação para o mal e não para o bem, para o pecado e não para a santidade. Não foi assim que nós aprendemos Cristo, sabe? Nós não podemos agradar alguns homens e idolatrar o poder intelectual. Não podemos querer ser relevante para as pessoas assim, ou para qualquer aspecto cultural. Deus nos livre de termos uma ideia assim para apresentar ao mundo, sem o conhecimento daquilo que o Espírito Santo revelou, sem aquilo que o pastor queria negar ou queria deixar de lado. Estamos livres de ter uma resposta exata. Por quê? Porque o mundo não vai aceitar, porque o mundo quer que você entenda coisa por coisa a situação de cada cultura, a situação de cada homem. Quer que você diga que a verdade para um é uma coisa, mas naquele caso, eu vi um pastor escrevendo esses dias que uma coisa é você defender a verdade, uma coisa é quando a verdade acontece na vida
os acontecimentos acontecem na vida das pessoas, aí a gente vê que realmente as coisas não são assim. Essa pessoa devia jogar o seu ministério fora e fazer outra coisa. Se ele acredita na verdade só como algo teórico e não quando é aplicado na vida, então por que ele prega? Se ele quer estar liberto da resposta fixa, vai fazer outra coisa, seja um filósofo e desenvolva o que quiser. Mas um seguidor de Sócrates, Platão, apesar da sua sabedoria, não teria nenhuma resposta a dar a um homem que dissesse, por exemplo, como está em Atos 16:30, o que devo fazer para ser salvo? Eles diriam, não temos uma resposta padrão para isso. Não temos uma resposta universal. Muitas coisas podem ser feitas, muitas coisas podem ser tentadas. Nenhum filósofo grego podia chegar no fim e dizer à morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Nós não abrimos mão dessa verdade maravilhosa para sermos culturais. Em terceiro lugar, nós devemos aprender que a maior excelência nas artes não é preservativo para qualquer grosseira corrupção. Não é porque a arte expressa coisas boas que Deus deu ao homem, que aquilo não está manchado com toda sorte de corrupção. A perfeição da arquitetura grega até hoje é base, é maravilhosa. A escultura ateniense é um fato inegável, grande. Os olhos de Paulo viram muita beleza, entre aspas, muito trabalho artístico em todos aqueles templos, em todas aquelas estátuas, em toda a arte que eles produziam no teatro. A maioria das pessoas ficariam encantados de estar em Atenas, não saberiam nem o que visitar primeiro. Ah, meu Deus, é tanta coisa, tanta expressão cultural. Eu não sei se vou ao teatro, se vou ver artes plásticas, não sei se vou visitar o esplendor arquitetônico. Até hoje as pessoas vão lá ver aquilo tudo caindo aos pedaços. Imagine alguém que pôde contemplar aquilo tudo novinho, tudo lindo. Até hoje as pessoas ficam encantadas com a arquitetura grega e tudo aquilo é um escombro. As pessoas dizem, eu quero ir na Grécia, eu quero ver aquelas coisas. Mas o apóstolo Paulo estava lá e não estava nada encantado. Não estava completamente extasiado, como a maior parte das pessoas estariam. Onde as pessoas conceberam as coisas mais esplêndidas. Paulo só conseguiu enxergar uma coisa, essas pessoas são completamente ignorantes a respeito de Deus. Estão nas mais profundas trevas. Nenhuma dessa expressão cultural fez elas andarem 1 milímetro para perto de Deus. É por isso que ele estava lá como homem da verdade e não como homem da cultura. Eles eram completamente ignorantes. Nós nos gloriamos no progresso da humanidade, das artes, na ciência, como o homem escreve, como o homem fala. Atenas era a cidade de Fídias. Mas era uma cidade da idolatria, da escuridão da alma, do desprezo a Deus, da sensualidade, da imoralidade. É isso que o apóstolo Paulo viu. E os seus olhos, em vez de se encherem de alegria e ficar extasiado com a beleza, se encheu de lágrimas. Isso não devia ser esquecido. Isso devia ser ponderado por nós. A cada dia, nós não procuramos uma outra razão, sabe, para questionar a revelação de Deus. Deus disse, para nós é o suficiente. Muitas pessoas dizem, será que é necessário nós falarmos para as pessoas que Deus disse isso? Isso vai afastar as pessoas. Por que não começamos com um assunto diferente? Por que não dialogamos naquele nível? Porque não é esse nosso chamado. Nosso chamado é sermos verdadeiros. Nossas palavras são o ultimato de Deus para o mundo rebelde, o mundo que está condenado, que está debaixo da ira de Deus. Não um chamado à confraternização universal em torno de uma cultura qualquer. Os pagãos no Egito, na Grécia, em Roma, tudo civilizações incríveis aos olhos dos homens, estavam em trevas. As mentes que
projetar o templo Partenon ou o Coliseu em Roma. Estavam na mais profundas trevas. A cultura humana, apesar de parecer esplêndida aos homens, não impulsiona os homens nem um pouquinho para perto de Deus. Em Efésios 5:8, Paulo diz que a religião desses homens era a própria escuridão. O seu próprio ato de culto era uma imoralidade. Para vermos quão baixo o ser humano vai, mesmo quando ele quer praticar a adoração ou praticar um culto. Em segundo lugar, não é? Paulo olhou para essa cidade e não ficou encantado com ela, com sua cultura. Não pegou a programação dos vários teatros, anfiteatros. Ele viu um povo completamente entregue. E isso afetou o apóstolo Paulo. É porque o estado do mundo não nos afeta que nós queremos encontrar um meio de comunicação para vivermos juntos. Se a verdade sobre o ser humano nos afetasse, nós não íamos abrir mão da palavra de Deus, exatamente por sermos afetados pelo estado do homem. Coloque dois homens no mesmo lugar e eles têm reações completamente diferentes. A maioria dos pastores do nosso dia, se fosse colocado em Atenas, iam ficar maravilhados. Quanta cultura, quanta expressão cultural. Como é que a igreja pode participar dessa vida cultural da cidade? Como é que nós podemos nos expressar culturalmente para sermos relevantes na Grécia? Porque o homem, ele enxerga as coisas conforme ele é por dentro. Se o homem realmente cresce que Jesus morreu para nos libertar deste mundo mau, ele ia conseguir ver a maldade do mundo. Mas quando você não consegue ver a maldade do mundo, você não vê porque você deve ser liberto dele. Você consegue enxergar a maior parte das coisas boas do mundo. Então, aquilo que o homem vê depende daquilo que ele é. E aquilo que Paulo viu, mexeu com ele por causa daquilo que ele era e daquilo que nós não temos sido. Ele viu escuridão. E às vezes os homens estão um do lado do outro, olham para a mesma cidade e o que eles enxergam está diferente, uma visão da outra, como os polos estão separados um dos outros. Um mero artista, ao visitar a Grécia, ficaria maravilhado ao ver toda a expressão artística, seus edifícios, todas aquelas coisas. Alguém que fosse um orador, não é? Alguém que gostasse disso, ia pensar: Péricles, Demóstenes discursaram neste lugar. Que lugar fabuloso, que lugar maravilhoso. Um homem que adora a literatura pensaria: Tucídides, Sófocles, Platão, eles viveram aqui, produziram uma obra aqui. Que lugar maravilhoso é esse? Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, o pensamento dele foi mais longe. E diante do que ele viu, tudo aquilo pareceu pequeno. Ele não ficou encantado. A Bíblia diz que ele estava esperando os companheiros dele chegarem, ele estava sozinho lá. Ele não pensou: enquanto o grupo não chega para a gente começar a fazer alguma coisa, eu vou aproveitar para fazer o turismo aqui em Atenas, visitar as coisas. A Bíblia diz que ele não esperou. Ele ficou tão incomodado de ver toda aquela população de Atenas entregue às trevas, que ele começou a proclamar a verdade, não uma verdade não exata, não fixa, não é? Não padronizada, não universal, mas a verdade de Deus ao povo ateniense. Para Paulo, o povo ateniense e o estado das suas almas é que falavam como aquela cultura era. E ele viu escuridão, não viu luz, não viu nada que realmente fizesse ele ficar feliz e querer participar daquilo. Ele era como Jesus, e Lucas 2:49 disse: eu estou aqui para tratar dos negócios do meu Pai. Mas a maior parte do mundo cristão hoje não está assim, envolvido no mundo. Então ele ficou em Atenas, mas tudo que ele pensava era na alma dos atenienses. Ele viu a cultura deles e tudo que eles são está levando eles para o inferno. Eles não estão nem um pouquinho próximos de Deus. Tudo que as pessoas podiam falar a respeito da cultura deixou essas pessoas
em trevas profundas, e a Bíblia diz: seu espírito se comovia em si quando viu a cidade tão entregue à idolatria. É isso que nossos corações deviam sentir quando olhamos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para as grandes cidades do mundo. Nosso coração devia se comover pelas trevas nas quais as pessoas estão vivendo. Ver como a cultura humana deixou o homem nas mais profundas trevas. Eles não têm nenhuma saída cultural para isso. Não temos. Nós temos a saída pela verdade. E exatamente por isso Deus nos deixou na terra. De todos os lugares da terra, talvez nenhum fosse tão impressionante para expressar a grandeza da cultura humana aos olhos dos homens, como essa cidade. As cidades têm esse poder, não é? As cidades também produzem, elas estimulam a atividade mental. As pessoas têm que ser criativas para fazer uma cidade como a nossa funcionar. Mas ao mesmo tempo, as cidades, elas banalizam o mal de uma maneira que nenhum outro lugar pode fazer. Nas cidades, as pessoas são muito mais estimuladas a exatamente não ter nenhum limite aos apelos, como nós vimos, ao prazer, à sensualidade, ao dinheiro. Tudo que as pessoas veem é um apelo para ela amar e viver em função dessas coisas. Então é por isso que Apocalipse 2:13, a Bíblia coloca que numa cidade assim, uma cidade que expressa aquilo que o homem é em sua cultura, é onde está o assento de Satanás. É a cidade, o lugar mais fácil, que mais estimula o jovem a sair da sua casa, a se lançar na vida, a tornar-se endurecido, a ter uma consciência cauterizada contra o mal, a achar que todas as coisas são válidas, contanto que ele esteja sentindo prazer. Porque a familiaridade constante com o mal que a cidade reproduz faz com que nós achemos que o mal não é tão mal assim. Então a cidade prega de uma maneira muito mais eficaz a intemperança, sensualidade, qualquer coisa sem Deus, a irreligião, ou uma religião que tão somente se volte para o prazer humano, e secularismo, ceticismo, positivismo, infidelidade, ateísmo, tem o seu berço nesses aglomerados de homens. A questão é, por que nós olhamos para esse aglomerado de homens e estamos admirados com sua cultura, quando o apóstolo Paulo, estando na cidade mais esplêndida, olhou e seu coração se comoveu, vendo as trevas daquele lugar? O que está acontecendo conosco? Porque ao olhar para o mundo, nós não vemos mais um mundo perverso do qual o homem tem que ser liberto, e sim, queremos ser relevantes para esse mundo, para essa cultura, com palavras não exatas, com respostas não fixas, para sermos aceitos, para podermos jogar o jogo. Os jornais diários estão continuamente fornecendo alimento para as mentes que moldam a opinião pública, todos os dias, nos mostrando e tentando incutir nas nossas mentes que aquilo que é abominável diante de Deus é completamente normal e aceito. E nós não vamos combater isso se nós tirarmos Deus e a verdade de Deus do nosso meio, porque isso afastará o mundo, porque as pessoas não estão interessadas numa verdade fixa vindo de um Deus santo. São as cidades que governam a terra, sabe? Se você for ali no topo do Corcovado e olhar para baixo, você vai ver a pulsação de uma grande cidade e vai ver que ela não pulsa para Deus. A sua cultura, seus ajuntamentos, é essa visão que o apóstolo Paulo teve e que mexeu com o seu coração. Essa grande cidade, esse grande ajuntamento, essa grande cultura segundo os homens, está morta para Deus. Estão perdidos, não estão nem um pouco próximos. O coração de um homem convertido como Saulo de Tarso não se sentiu feliz, nem bem, nem maravilhado. Ele se sentiu mal e seu coração se comoveu. Como está nosso coração? Está comovido? Estamos vendo as trevas que estão à nossa volta? Estamos abismados com a escuridão na alma das pessoas?
ou estamos encantados por aquilo que as encanta, e queremos ser relevantes e culturais para esta geração, em vez de ser verdadeiros. Paulo foi movido com uma santa compaixão. Ter compaixão das pessoas não é querer brincar com elas o jogo da morte. Ter compaixão das pessoas é querer que elas sejam libertas desse mundo mau e escapem. Jogar com elas o jogo que as está matando não é compaixão, é loucura e suicídio. Nós precisamos sentir o que Paulo sentiu, uma santa tristeza, quando olhamos para o Rio de Janeiro, e não uma grande cultura, e não nos maravilharmos com a cultura da nossa cidade. É uma cidade sem Deus. Em nada a sabedoria do homem, sua cultura, levou eles nem um pouquinho para perto de Deus. Pelo contrário, eles tentam dia após dia tirar Deus do seu cotidiano, tirar Deus das suas leis. O Supremo Tribunal essa semana mostrou o que a cultura humana pensa a respeito do que Deus pensa. O maior tribunal do nosso país. Para aquele tribunal, Deus não existe. Por quê? Porque para aquele tribunal e para a nossa cultura, Deus é um estranho. E é assim que nós devemos ver a nossa geração, e devíamos chorar. Jesus olhou para Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou. Jerusalém. Ele não ficou encantado, ele chorou. Que tragédia é a vida de vocês. Nós choramos. Ao olhar para a nossa cidade, nós choramos. Paulo se comoveu ao olhar Atenas. Seu espírito ficou perturbado. Jesus se perturbou ao olhar Jerusalém. E nós pensamos, que grande cultura. Queremos ser relevantes para eles. Queremos ser culturais. Queremos fazer parte do jogo para sermos relevantes. Paulo estava agitado com uma santa indignação contra o pecado. Com uma santa indignação contra o pecado do homem. Em quão parecido o homem é em seus pecados com o diabo. Isso o indignou. Ele viu o Deus deste mundo cegar aquelas milhares e milhares de pessoas para viverem em trevas, enquanto se divertiam, indo para a morte. Aquilo perturbou, comoveu. Ele viu uma corrupção infectar o coração das pessoas, infectar as suas mentes, infectar a sua cultura, infeccionar tudo que elas são. Então aquilo era horrível, era uma visão pavorosa, era uma doença terrível, para o qual só havia um antídoto, um remédio, a verdade de Deus. Mas se as pessoas que têm isso pensam, a verdade não vai ser relevante, a verdade é uma coisa fixa, a verdade é universal, a verdade é padronizada, então ela não serve para nós sermos relevantes para o mundo. Nós queremos escapar das armadilhas, e a igreja relevante escapou da armadilha de ter uma resposta fixa, uma resposta universal, uma resposta padrão de Deus para todas as sociedades. Paulo viu o oposto. Pensem nisso. Os sentimentos que Atenas despertou no coração de Paulo são os sentimentos que a nossa cidade devia despertar em nosso coração. Uma santa indignação. Quando o parlamento do nosso país ou os tribunais do nosso país aprovam coisas que Deus odeia, nós devíamos sentir uma santa indignação, uma tristeza profunda. Esses são os sábios da nossa nação. Esses são os grandes homens. É isso que eles pensam a respeito de Deus, é isso que eles pensam a respeito da Bíblia. E nós devemos chorar por causa disso. Uma preocupação verdadeira com a alma humana, mas em primeiro lugar, um zelo pela glória de Deus. É o que Paulo sentiu. Mas Paulo disse em Romanos 1,32, vocês não só praticam coisas más, mas aprovam aqueles que praticam, defendem, justificam. E nós temos visto muitas vezes a igreja justificando o mal que as pessoas fazem. A Bíblia diz, não tenhas comunhão com as obras das trevas, antes condenai-as. Mas se eu condenar as obras das trevas, como é que eu vou ser relevante para eles? Como é que eu vou ser cultural? Eu posso ser verdadeiro, mas se eu condenar as obras das trevas, quem está nas trevas não vai gostar.
Ouça o que está escrito. Davi disse no Salmo 119, 136: rios de águas correm dos meus olhos, porque eles não mantêm a sua lei, Deus, eles não obedecem, então eu choro. Foi o que Paulo sentiu seu espírito incomodado naquela cidade. Ele não estava maravilhado com sua câmera digital, quanta cultura. Ele pensou: que tragédia humana. E ele chorou, ele se incomodou, ele foi movido em seu espírito. É assim que nós devemos ser. Ouça Ezequiel, ele disse: eles suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem no meio da terra. É assim que um santo como Ezequiel se sentia. Ele suspirava e gemia pelas abominações que são feitas na terra. Não importa se elas estão se escondendo na cultura humana, o homem não conheceu Deus através da sua sabedoria. Então Ezequiel chorava e gemia. E é isso que acabou nos nossos dias. Nós não choramos, nenhum de nós temos chorado pela nossa geração. Nós nos encantamos por ela. Nós achamos ela maravilhosa. Nós queremos viver 500 anos nela. Se Deus nos desse 70 anos no fim, nós íamos querer mais. E se nos desse 90, íamos querer mais. Se Ele nos perguntasse: vocês querem ficar aí para sempre? Nós íamos querer. É isso que o nosso Evangelho tem mostrado. Nós amamos o mundo. Então Jesus, a Bíblia diz em Lucas 19:41, Ele viu a cidade e chorou sobre ela. Ele não viu os seus templos, suas construções, e pensou: que magnífico. Ele chorou: ah, Jerusalém, que escuridão, que tragédia, a morte está se aproximando, e quão terrível será esse dia. Como nós podemos contemplar o pecado humano e sentimos prazer nele, e não tristes na nossa mente, no nosso espírito. Paulo não se alegrou com nada naquela cidade, a despeito da maioria das pessoas falar que lá era um grande centro cultural, intelectual, sua arquitetura maravilhosa, a vida cultural agitada, com tudo que nós podemos sonhar. Ele só viu pessoas completamente cegas pelo diabo, que estavam indo em direção à morte. Nós não vamos ser uma bênção para o nosso país se nós não formos como o apóstolo Paulo, se o nosso anseio for ser cultural, relevante e não verdadeiro, porque nós queremos ser importantes para o mundo e não fiéis a Deus. Sabe, há bilhões de seres imortais no mundo hoje. Será que nós não pensamos nisso? Que há bilhões de pessoas que nunca vão morrer no mundo hoje, e que o tempo delas está acabando, e que o entretenimento humano é mais uma espécie de loucura. Era como ver todas as pessoas condenadas à morte brincando na cela, se divertindo, rindo, quando elas vão ser jogadas num poço, num abismo, amanhã. Você diria: essas pessoas não são normais. Pessoas que estão condenadas a um destino tão terrível não podiam estar rindo, se divertindo. Elas estão rindo de quê? Estão se divertindo de quê? Qual é o que move essas pessoas a não ser uma loucura? Nós falaríamos: essas pessoas são loucas. É isso que Paulo viu. Pessoas indo em direção à morte. E é assim que aquelas pessoas estavam. E a Bíblia diz que ele pregou naquele lugar Cristo e a ressurreição. Cristo e a ressurreição. Isso não parece relevante para a nossa cultura. Nós podemos dizer: olha, Cristo e a ressurreição não é suficiente. Nós precisamos dar uma mesclada em alguma coisa, porque o mundo não está interessado em Cristo, a morte, sua cruz e a ressurreição, porque a Bíblia diz que o Evangelho é um escândalo para os gregos, e ele estava ali em Atenas. É uma loucura. E é um escândalo, tanto para gregos quanto para judeus. Mas ele pregou Cristo e a ressurreição, é o que o texto nos diz. O que nós vemos, a Bíblia diz que quando um homem forte, armado, guarda o seu palácio, seus bens estão em paz. Jesus disse que é assim que é Satanás com os homens. Um homem valente que guardou os seus bens. Mas nós vemos como o mundo é escravo, cego. Nós não podemos, nós que falamos que enxergamos, achar alguma relevância
naquilo que o mundo é. Paulo não viu relevância em Atenas, ele viu trevas. E ele não esperou os amigos dele chegarem, ele começou a pregar na sinagoga e na praça, para todos que queriam ouvir. E a Bíblia diz o que ele pregou? Ele pregou Cristo e a ressurreição. Ele pregou que um carpinteiro foi assassinado, que aquele carpinteiro era Deus, e tudo isso era ridículo para a grande cultura grega. A salvação está num carpinteiro inculto aos olhos dos grandes filósofos, que foi morto numa cruz. Uma loucura, um escândalo, um escárnio. Você vai ver que as pessoas disseram: quem é esse paroleiro? Do que ele está falando? Mas foi isso que ele pregou, não só lá, mas em todos os lugares, porque Paulo não estava preocupado em ser relevante e cultural em Atenas. Ele estava completamente comovido em sua alma pela depravação dos homens naquele lugar, sabe? A religião humana não passa da pura expressão da depravação humana, e a sua cultura e todas as coisas expressam isso, numa desculpa de que nós podemos ser mais eficazes, nós podemos jogar a verdade fora e nos sermos culturais e não exatos, e não fixos, e não com verdades universais. Mas então nós desistimos daquilo que estamos para fazer no mundo e vamos perecer com a nossa geração, porque não percebemos que Jesus morreu, como Paulo afirma, para nos desarraigar. Estávamos arraigados, para nos libertar, estávamos aprisionados deste mundo mau. Então nós somos informados que ele disputava com os judeus nas sinagogas, ou seja, pessoas devotas, que tinham algum interesse, e no mercado diário, com aqueles que se encontrou com ele. Ele avançou passo a passo, sabe, como um general experiente, primeiro num lugar onde havia pessoas um pouco mais interessadas, depois ele foi para um lugar onde ninguém estava interessado, mesmo assim ele pregou a verdade, é isso que ele ensinou, ele expôs a loucura da idolatria para aquela cidade idólatra. Nós temos medo exatamente disso, de expor a loucura da idolatria, a sensualidade, a um mundo sensual que adora a sensualidade. As pessoas dizem: se nós falarmos contra isso, como é que eles vão gostar? Não vão. Mas não é essa a nossa função, fazer o mundo gostar de alguma coisa. É acreditar que as ovelhas de Deus serão chamadas no meio de um mundo mau, através da pregação do Evangelho. E nós estamos aqui para isso. Mas não só para isso nós estamos aqui para, com a nossa mensagem, também condenar o mundo. A Bíblia diz que nós somos um cheiro, o Evangelho, a pregação do Evangelho é um cheiro de vida para os que se salvam e um cheiro de morte para os que se perdem. É assim que a verdade é. Ela nem sempre será um cheiro de vida, e nós não queremos fazer que ela seja cheiro de vida em todo canto, quando Deus não faz assim. Onde ela for cheiro de morte, que seja cheiro de morte. Onde for cheiro de vida, que seja cheiro de vida. Mas pelo menos, não é? A verdade vai libertar homens. Sem a verdade você não tem libertação nenhuma. Então o apóstolo, em sua relação com aquela cidade idólatra, ele apresentou a Atenas essa verdade. Ele pregava Jesus e a ressurreição, sabe? É um resumo do Evangelho que ele pregou. Ele disse em outro lugar: decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Jesus e a ressurreição é a fundação do Evangelho, é a fundação da palavra fixa de Deus. Ele é o caminho, não há outro. Mas isso é muito estreito. É estreito, é universal, é para todas as nações, é para todas as gerações. Ele pregou em Atenas a divindade de Jesus, sua encarnação, sua missão no mundo, porque ele veio, porque o mundo precisava de um Salvador, porque a ira de Deus estava sobre eles. Pregou sobre sua ascensão ao céu, seu caráter, seu ensino. É isso que nós temos que pregar, e só isso. Essa é a ordem que nós temos: pregar o Evangelho aos homens, o sacrifício na cruz, a santidade de Deus, a depravação humana, a vitória completa que Deus obteve, e como os homens irão para o inferno se não estiverem em Cristo. Paulo pregou Jesus como mediador entre Deus e os homens. Isso era terrivelmente estranho para aquela sociedade.
mas ele pregou uma verdade que podia salvar o principal dos pecadores, e aquele lugar estava cheio. Uma mensagem que pode salvar perfeitamente todos aqueles que por Cristo vão até Deus. Pregou que ele venceu a morte, ou seja, que a expiação foi aceita, que o resgate foi pago, que a ira de Deus pode ser aplacada na vida daqueles que estão em Cristo. Mas tudo isso pode ser vergonhoso, não cultural e não relevante. Mas essa é a nossa mensagem. Paulo pregou em Atenas Jesus e a ressurreição. Mas ele pregou o mesmo em Antioquia, em Filipos, em Corinto. Ele apanhava muito, ele era chicoteado, preso, mas ele não mudou a mensagem para ser relevante para aquelas pessoas. Cristo crucificado. Era muito difícil pregar isso numa época em que só gente da pior espécie era crucificado. E hoje é difícil também, porque a cruz é o fim daquilo que a humanidade é em si mesma, sem Deus. Uma humanidade em trevas. E nós aprendemos algumas coisas para encerrar com Paulo em Atenas. Primeiro, não tenha medo de ficar sozinho. A Bíblia diz que ele estava em Atenas esperando seus companheiros chegarem para fazerem ali juntos um trabalho, mas enquanto ele esperava, ele se incomodou no seu coração, então ele começou a pregar sozinho, numa cidade que ninguém acreditava no que ele acreditava. Se você tem medo de ficar sozinho, aonde você estiver, no trabalho, na escola, se você tem medo, se tivesse 100 contigo, você teria coragem, a sua coragem não está vinda de Deus, não está vindo do Espírito Santo. Não tenha medo de ficar sozinho. Essa é algo fundamental para nós vivermos para Deus, sabe? Isso vai ser necessário. Você vai ter que estar sozinho no meio de uma geração ímpia e proclamar a verdade, quer seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Nova York, em Londres, em Atenas, sozinhos. Mas nós temos uma verdade para pregar. Nós somos como Atanásio, não é? E numa discussão essencial da igreja falaram: você está sozinho, todos os bispos, toda a igreja está de um lado e você sozinho do outro. Você vai ficar contra todo mundo? E ele disse: se todo mundo está contra Atanásio, diga que Atanásio está contra todo mundo. Então surgiu essa expressão, Atanásio contra o mundo. Mas é verdade, se você está com a verdade, então um é a maioria. Fique com ela. E nós, em segundo lugar, aprendemos como nós devemos ser ousados na pregação do Evangelho, ainda que as pessoas achem que ele não é relevante. A vida do apóstolo Paulo abençoou mais vidas do que todas as pessoas relevantes do mundo juntos, que já existiram. Nós precisamos ser, sabe, esse judeu solitário de Tarso, estava sozinho na colina de Marte. Tudo parecia ter sido um fracasso. Até Paulo morrer, tudo pareceu ser um fracasso. Não espere sinais diferentes. Paulo foi preso, apanhou, e por fim foi morto. Pareceu do início ao fim que ele foi um fracasso. Se você estivesse em Roma no dia que Paulo foi decapitado, você nem ia receber a notícia pelo jornal: o grande homem Paulo foi decapitado. Não, um homem comum, sem importância, morreu. O grande homem era Nero, era a cultura romana, mas hoje elas foram jogadas no lixo da história. E a vida do apóstolo Paulo continua abençoando as pessoas. E é isso que nós devemos ser, sabe? Os estoicos, epicuristas riram de Paulo, e daí? Os filósofos riram dele, e daí? As pessoas que adoravam Zeus, adoravam Marte, adoravam todos aqueles deuses, riram dele. Hoje, nem os homens acreditam mais em Zeus, nem os gregos. Esses deuses não passam de mitologia hoje, mas o que Paulo pregou continua sendo verdade. Aquilo que nós achamos muito importante da nossa cultura, daqui a uns anos não vai passar de lixo, mas o Evangelho vai continuar sendo verdade. As pessoas podiam pensar: grande é Platão e Sócrates. Paulo, quem é Paulo? Quem é esse homem, esse paroleiro? Mas no fundo e no fim, Paulo é o homem que abençoou o mundo, que através do seu ministério a história do mundo foi mudada. E nós devemos entender isso. Nós vamos voltar com alegria, trazendo molhos, porque nós semeamos chorando como o apóstolo Paulo naquela grande cidade. Então, nós não queremos ser culturais. Nós não queremos ser culturais.
Não estamos preocupados em sermos relevantes. Nós queremos ser verdadeiros. E no fim, a única coisa que vai contar para o bem dos homens e para a glória de Deus é que nós sejamos verdadeiros e sinceros em nosso chamado. Mesmo que pareça que tudo acabe no mais profundo fracasso, como apareceu na vida de Jesus e na vida de todos os apóstolos, nós vemos agora que não há fracassos quando nós estamos ao lado de Deus e da verdade de Deus, porque a verdade de Deus nunca fracassa, ela sempre vence. E se você quer estar no fim ao lado dos vitoriosos, então esteja vivendo para a glória de Deus. Vamos ficar de pé.